Olá, alunos do Colégio Barão de Limeira. Gostaria primeiramente de desejar um bom retorno para todos após essa pausa na quarentena e peço, um pouco de paciência, um pouco de compreensão, porque é um momento novo para todos, para o professor, para os alunos, para a direção do colégio e também eu peço a colaboração, a ajuda dos pais e dos responsáveis nesse momento, ok? É um momento complicado, mas eu tenho certeza que com a ajuda, com a compreensão, com a paciência de todos, vamos passar por esse momento da melhor forma possível, ok? Sobre a matéria, a aula de História do primeiro ano, eu vou começar a unidade 7, tá? Que é sobre a Grécia. Eu sei que eu estou pulando algumas unidades, mas como nós temos, dois primeiros anos no colégio, o primeiro ano A e o primeiro ano B, e eles estão em unidades diferentes no momento, eu pretendo colocar os dois primeiros anos no mesmo, iniciar no mesmo ponto, ok? Daí depois, terminando essa unidade, eu vejo certinho onde eu parei em cada sala e daí eu começo, eu retomo, as unidades anteriores para não deixar passar nada, ok? Mas é muito importante, eu tenho que ensinar a Grécia porque a Grécia, Roma, enfim, são histórias fundamentais para entender depois todo o processo de construção dos outros impérios, dos países, enfim, para entender toda a história depois. Então eu tenho que dar um salto aí e passar já para a unidade 7, ok? Mas daí depois com o tempo a gente retoma o que faltou ver antes da unidade 7. Vamos lá, então, unidade 7, os gregos, tá? A Grécia Antiga é o nome dado à civilização que foi constituída na área que abrange o sul da Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. A importância da Grécia Antiga para o mundo ocidental é grande em virtude, principalmente, dos aspectos culturais, científicos, filosóficos e políticos dessa civilização que foram legados às civilizações contemporâneas, ok? Então, como eu já havia comentado, o estudo da Grécia, e depois a gente vai ver de Roma também, é fundamental para a gente entender todo o processo filosófico, todo o processo político, todo o processo científico, histórico, cultural das civilizações contemporâneas, ok? Por isso que eu dei um salto aí na matéria e fomos para os gregos. A história da Grécia ela é tão complexa, vamos dizer assim, que ela é dividida aí em 5 partes, tá? O período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, o período pré-homérico é início das migrações para a Península Balcânica dos povos que formarão as diversas cidades gregas. Então, vamos dizer assim, resumindo, é a chegada dos povos que irão formar a Grécia. Homérico, período homérico. As principais fontes históricas são vestígios arqueológicos ou informações presentes nos poemas atribuídos a Homero, Ilíada e Odisseia. Então, são um dos registros históricos mais antigos da Grécia, do Império Grego. Arcaico, formação das cidades-estados gregas e as polis, que são as cidades menores. Clássico, apogeu das cidades-estado e da cultura grega. Daí mais para frente eu vou explicar o que é cidades-estado, tá? Não precisa se preocupar com essas denominações por enquanto. Helenístico, domínio macedônico e expansão da cultura helenística, ok? Então aqui é só para a gente ter uma sequência de estudo. Eu pretendo em cada aula falar sobre um período, ok? Então essa aula que eu pretendo falar sobre o período homérico. Desculpa, o período pré-homérico, tá? Então, o período pré-homérico.
o primeiro processo de povoamento da região, que pode ser considerado como originário da civilização grega, foi o que ocorreu na ilha de Creta, entre 2000 e 1400 a.C. Pouco se sabe sobre a forma de organização da sociedade cretense. Entretanto, sabe que os cretenses controlavam o comércio do mar Mediterrâneo, até que houve a extinção da civilização por volta de 1400 a.C. Então, né, toda a história aí da Grécia começa ali na ilha de Creta. Tá? A ilha de Creta tem uma seta vermelha, né, apontando para a ilha de Creta. E nessa ilha de Creta era uma parada, vamos dizer assim, obrigatória quem utilizava o mar Mediterrâneo. Então, várias civilizações que promoviam, né, as navegações comerciais paravam na ilha de Creta para trocar produtos, enfim, às vezes parava ali para depois continuar a viagem. Então, era uma ilha que recebia uma grande diversidade cultural. Várias culturas se chocavam, né, ou se difundiam naquele local. E por conta dessa grande diversidade cultural, formou uma das culturas mais ricas, né, do que tem história, que é a cultura grega. Então a cultura grega ela nasceu na ilha de Creta, né, que teve grande contribuição dos comerciantes. Foram os comerciantes que trouxeram vários elementos culturais de vários locais diferentes, e ali todos esses elementos se juntaram e formaram uma grande cultura, que é a cultura grega. Ok? Os jônios foram os primeiros antepassados dos gregos a chegar à região. Eles ocuparam as ilhas do Mar Egeu, estavam organizados em tribos guerreiras e suas cidades eram fortificadas. Então ali, né, no mapa aí presente, as ilhas do Mar Egeu, onde os jônios ocuparam, e ali uma pintura, né, representando a questão de serem guerreiros, né, uma tribo guerreira. Outro povo agora que estava ali na região, os aqueus, eles expulsaram os jônios da parte de seus territórios. Os aqueus contaram com a ajuda dos eólios. Os aqueus se espalhavam pela Grécia continental. Então ali, um mapa mostrando a Grécia continental, a região onde os aqueus começaram a formar a sua civilização. Tanto os jônios quanto os aqueus, os eólios depois foram chamados de gregos. Tá? Os eólios expulsaram os jônios de parte de seu território. Os eólios contaram com a ajuda dos aqueus. Os eólios, fixaram-se na região da Tessália. Ok? Então, os eólios se fixaram em outra região ali da Grécia continental, tá? Um pouco mais ao norte ali da região. Civilização micênica, que é aqueus mais cretenses, tá? O apogeu dessa civilização no século XV, antes de Cristo, permitiu que a cultura cretense se espalhasse por toda a região da Ásia Menor e Mediterrâneo. Tá? Então teve uma junção de aqueus com cretenses e essa junção formou a civilização micênica. E daí essa civilização começou a espalhar toda a cultura presente na ilha de Creta para os outros povos. Tá? Essa cultura, como eu já falei, uma cultura extremamente rica, né? Uma cultura que tinha vários elementos de várias outras culturas. E foi se espalhando por toda a região do Mediterrâneo, principalmente. Então, aqui tem um esquema, tá? Para vocês localizarem aí cada povo, né? Mais ou menos aonde se encontrava cada um aí, tá? Depois isso aqui é mais para uma observação, tá? Na hora de estudar, enfim, para se localizar. Os dórios. Os dórios, eles destruíram a civilização micênica e fundaram a cidade de Esparta, na península do Peloponeso.
Essa invasão violenta provocou a fuga de muitos gregos para outras regiões. Então, né, a Esparta, que é uma cidade conhecida, né, que a gente vai ver mais a fundo mais para frente aí, mas ela foi formada pelos dórios, tá? Então, quando os dórios chegaram na região, formaram essa cidade de Esparta. Nem preciso falar, né, que os espartanos eram os melhores guerreiros e eles tinham descendência dos dórios. Então, os dórios eles conseguiram promover uma fuga, né, de vários gregos para outras regiões. Então, eles meio que eles espalharam, né, os gregos por vários locais, porque os gregos começaram a fugir dos dórios porque eles eram excelentes guerreiros, tá? Ninguém conseguia vencer esse poderoso exército. E para concluir já aí a unidade, né, essa primeira parte, aí, essa primeira período da história da Grécia, a gente vai ver um vídeo aí no canal chamado Revisão, tá? Que fala um pouquinho sobre esse período aí da história. Peço a atenção de todos. Tropa Sentido. Hoje começa um tema novo: Grécia Antiga. Só para começar, conta pra gente o que vem na sua cabeça quando a gente diz Grécia. Grécia. Aqueles malucos que viviam em umas casas enormes, andavam por aí filosofando com os lençol. Aí eles brigaram com o Rodrigo Santoro porque eles eram democratas e os persas odiavam a democracia. Caraca, deu pra ver que eu vou ter que começar do zero mesmo. O que a gente conhece como Grécia Antiga era uma região com vários povos diferentes, cada um com cultura e costumes próprios. Para começo de história, vamos ver como esses povos chegaram lá. Então, teve duas migrações que foram fundamentais para a formação da civilização grega. A gente chama elas de diásporas. A primeira diáspora aconteceu quando os dórios, um povo nômade invasor, conquistou ou expulsou a maior parte dos povos que viviam na Hélade. A civilização foi destruída, saqueada e desorganizada. Os aqueus, jônios e eólios tiveram que se render ou então fugir. Todo o modo de vida deles tinha sido destruído. Mas Julinha, querida, pra que eu preciso saber disso? Em primeiro lugar, porque os povos da Grécia Antiga se espalharam dessa regiãozinha para tudo isso aqui. E em segundo lugar, porque foi dessa mistura de culturas que mais tarde surgiram as polis. Não, calma. Não foram duas migrações? Você não falou nada da segunda. Calma, é que ela aconteceu por causa dessa invasão. As melhores terras foram divididas em genos, que eram basicamente comunidades agrícolas, coletivas e familiares. Coletiva? Você tá me dizendo que já tinha comunista desde a Grécia Antiga, então? Não viaja, cara. Comunismo só foi inventado milênios depois. Tentar comparar com o que tava rolando agora não faz sentido nenhum. Além disso, os gênios sempre tinham um patriarca, um líder, uma figura central que administrava as terras. Isso acabou criando uma sociedade onde só as famílias importantes tinham as melhores terras e participavam das decisões políticas. Aí, quando a população cresceu demais, começou a faltar comida para quem não era da elite. A galera começou a tentar arrumar as suas próprias terras e foi espalhando a população mais ainda. Essa foi a segunda diáspora. Caraca, moleque, eles foram ocupar tudo isso aí. Agora não falta terra também, né? O pior é que vai. Os gênios cresceram, se uniram em comunidades maiores para se proteger e logo toda a terra estava dividida em tribos onde a maioria dos proprietários de terra eram parentes. E o resto da galera ainda tinha que ficar trabalhando na terra desses caras para ter o que comer. Foi assim, a sociedade se dividiu em três grandes grupos. Aqueles que tinham terra própria e eram livres, aqueles que eram livres, mas não tinham terra própria, e aqueles que perderam a própria liberdade contraindo dívidas. Saquei tudo. Os latifundiários aí continuaram escravizando o proletariado sem dó, até que todos eles se uniram, fizeram a Revolução Democrática e partiu filosofia. Não, cara, nada a ver. As tribos se desenvolveram em tipo umas cidades autônomas. Os proprietários de terra criaram lugares para discutir as questões administrativas e se reunir socialmente. Essa formação política é chamada de polis ou cidade-estado. Por causa do próprio relevo montanhoso que separava as polis, foi natural que elas se desenvolvessem meio que sem contato comercial e cultural. Desse jeito, cada poli acabou sendo muito diferente e independente das outras. Calma.
Se eram povos diferentes, a cidade era diferente, a cultura era diferente, o governo era diferente, por que é tudo Grécia Antiga? Porque a mistura de culturas entre os povos nativos dali e os povos invasores chegaram a afetar todo mundo. Eles falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses e tinham a mesma base cultural. Além disso, em todo lugar, a escravidão por dívida e o trabalho assalariado eram os fundamentos da economia. Isso quer dizer que em toda a Grécia, a desigualdade social e a escravidão eram consideradas parte natural do modo de vida. Ou seja, ela era uma sociedade censitária, onde quem tem mais dinheiro tem mais direitos do que quem não tem. Mano, tem certeza que a gente tá falando da mesma Grécia? Escravidão, latifúndio, isso não é muito a vibe da democracia. Tem muito mais a ver do que você pensa, mas isso fica pro próximo episódio. Ouvindo uns caras loucos aí pra ajudar a explicar. Então, pessoal, obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de dar o like de vocês, porque ajuda muito. E se você gostou, se inscreve aí no nosso canal. Ok, pessoal. Então aí o vídeo fala, né, um pouquinho da questão da colonização, vamos dizer assim, do povoamento da Grécia, mas fala além, né, disso, fala um pouco, dá um salto aí no tempo e começa a comentar sobre outros aspectos também, que nós iremos comentar com mais calma, enfim, com várias imagens aí, slides, explicando um pouco mais a fundo esses outros elementos aí, tá? Mas já dá uma prévia, né, do que está por vir. Está por vir aí dentro da matéria de história em relação à Grécia Antiga. Então é isso, tá? Por hoje terminamos a nossa aula. Espero encontrar vocês aí numa próxima oportunidade. Peço desculpa aí um pouquinho pelo nervosismo, tá? São minhas primeiras aulas online, então ainda estou pegando o jeito. Então ainda estou meio inexperiente aí, estou aprendendo e acredito que com o tempo as aulas ficarão melhores, tá? Vou conseguir me comunicar melhor cada vez mais com o passar do tempo. Peço um pouquinho aí de paciência e um pouquinho de compreensão também. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Abraço a todos.